Quando eu fui criado, há muitos anos atrás, a gente comia no nosso prato, o dia a dia era um arrozinho, um feijão, uma carne moída, uma salada, uma coisa assim. Hoje, com essa incorporação de produtos de gordura saturada, essas coisas, a gente passou a comer muito mal, do ponto de vista de qualidade. Então, você pega um McDonald's da vida hoje, você sabe que é um negócio que tem uma série de fatores ali que não são saudáveis. Então, quando a pessoa vem para a academia, existe uma cultura de se cultivar o corpo e melhorar a saúde. Então, você tenta comer melhor, se estruturar melhor do ponto de vista tanto de atividade física como de qualidade de alimentação. O problema é que às vezes as pessoas se perdem nesse modelo, querem acelerar o processo e começam a usar esses medicamentos que não são saudáveis, são perigosos inclusive. Então, o que a gente precisa realmente usar o bom senso, saber a minha meta é chegar ali, mas deixa o caminho da natureza me ajudar aí, com o meu esforço. Não fazendo um bypass para acelerar isso e desenvolvendo situações difíceis. O cara toma uma testosterona, acha que está ficando musculoso, mas ele provoca infertilidade, pode dar câncer de fígado, pode ter uma série de efeitos colaterais que vão trazer malefício para ele, vai ser prejudicial. Então, esse espírito crítico está sendo lançado hoje dentro dessas academias para ver se a gente consegue um controle, pelo menos um ponto de equilíbrio das pessoas tomarem a decisão com respeito a si próprio, né? Do próprio corpo e da própria saúde. Então, esse é o melhor caminho. A gente sabe que às vezes tem as diferenças, que não é todo mundo que segue o mesmo ritmo, mas paciência. Faz parte do processo do ser humano, né? O homem fuma muito, assim, na proporção, fuma mais que as mulheres. Álcool, né? Que é uma coisa, a mulher socialmente, ela era muito mais recatada em se beber. Hoje está se equilibrando um pouco, mas o homem sempre bebe mais. A alimentação do homem, a mulher tem uma tendência a ter uma alimentação mais saudável do que a do homem. Então, assim, há uma gama de fatores que vem associando esses preconceitos de não procurar médico, de não ligar muito para a saúde, ou esconder. Ser mais durão, né? Esconder a saúde, então acaba impactando na longevidade, né? Então, eu acho que esses alertas são importantes da saúde pública, da população, porque, por exemplo, antigamente não se tinha tanto diabetes igual tem hoje, porque não se comia tanto açúcar, né? Não se tinha obesidade igual tem hoje, que é um fator causal da diabetes. Então, assim, é uma série de fatores que estão mudando. Eu vi que o câncer de intestino no homem também está crescendo muito. Está crescendo, provavelmente por causa de comidas condimentadas, né? Nitrosaminas que tem nessas carnes defumadas, nessas coisas todas que está sendo muito usado hoje em dia. Então acaba isso impactando na gênese do câncer, né? Porque o tumor tem um fator hereditário, mas ele tem um fator que a gente chama de fenotípico, que é provocado pelo meio ambiente. Então, assim, a exposição a algumas coisas do meio ambiente, associada com o seu caráter genético, acabam se fundindo e provocando o tumor. E a gente consegue mudar essa curva, desde que você saiba, por exemplo, se a sua família tem câncer de intestino. Se você for evitando esses alimentos, essas coisas desde novo, você pode até ter o tumor, mas se ele ia aparecer com 60 anos, aparece com 80, quer dizer, você consegue mudar a curva dessas coisas e mudar o sistema imunológico para combater essas coisas. Então, é bem importante. Como que o senhor vê essa questão da estratégia de política pública em questão do banco de dados? A partir do momento que a gente tiver toda a população brasileira acessível a todos esses tipos de análise, o nosso banco de dados vai precisar de ser mais fidedigno, vai ser mais fidedigno. Só que o que a gente existem regras dentro da estatística que a gente pode fazer uma análise por amostragem. Então não necessariamente você precisa examinar todos os 100 milhões de homens brasileiros. Se você analisa 1 milhão, 10 milhões, você pode extrapolar isso que a gente chama de validação externa. Então com isso aí você consegue definir alguns parâmetros para a gente ter essas campanhas que a gente faz. Mas o ideal seria que todo mundo fosse rastreado, todo mundo analisado, que aí a gente ia ter um banco de dados realmente real, né? Assim, e aí conseguiria se mudar essa curva com muito mais facilidade. Com certeza.
O que a gente precisa de primeiro mudar a cultura do nosso povo. A partir do momento que você tem um processo cultural em países muito avançados, esse tipo de discernimento aguça e a pessoa fica mais proativa, igual você falou. No Brasil a gente ainda tem esse mix da capital comparado com o interior, com o plano rural. A gente ainda não consegue ter um movimento único desse processo, porque essas culturas são diferentes. Mas por isso que a gente tem que julgar. Você está fazendo uma matéria para a mídia, na internet, na televisão, nessas campanhas, porque isso vai mudando a consciência da população, né? E a partir daí a gente vai conseguir melhorar esses processos. É muito difícil mudar uma cultura num período de tempo curto, né? Então isso tem que vir da educação. E aí tem que começar nas escolas, os filhos cobrando dos pais, os pais cobrando dos filhos, e esse processo vai virando uma roda que quando ela entrar na engrenagem não vai conseguir parar. Mas é do ponto de vista educacional que eu acredito que isso possa mudar. Também acredito nisso.